Esse texto bíblico aqui que nós lemos de Romanos 1,7, ele é a conclusão de uma saudação que Paulo, ao apresentar-se à igreja de Roma, ele saúda primeiramente aquela igreja, cumprimenta ela, e no término, na conclusão da saudação, é interessante que ele usa a expressão a todos os que estais em Roma. Veja que a Bíblia não faz exceção, a Bíblia não faz acepção. A todos os que estais em Roma. Isto mostra-nos a importância de cada um. Todos são igualmente importantes na obra de Deus. No capítulo 2 de Romanos, versículo 11, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, e Paulo faz questão de destacar que a obra de Deus abrange a todos de igual modo. No capítulo no versículo 15 de 3 João, a terceira epístola, que é apenas um versículo, ali quando o apóstolo João termina, ele conclui: saúdam os amigos, nome por nome. Veja que a Bíblia, ela é enfática em mostrar a importância de todos. Não há exceção na casa de Deus para um favoritismo. Quando nós lemos a Bíblia, apesar, aleluia, de alguns receberem uma responsabilidade maior, em Mateus 25:15, a Bíblia diz que os talentos foram dados, aleluia, conforme a capacidade de cada um. Apesar de uns receberem na casa de Deus uma responsabilidade maior, mas todos são igualmente amados por Deus. Em João 3,17 está escrito: Deus amou o mundo para que todo, veja que a Bíblia não exclui, todo aquele que nele crê. Aleluia! Você tem o seu papel, você tem a sua importância, tem a sua participação. Esforcemos-nos a cada dia na obra de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:58, sede. A palavra sede abrange a totalidade da igreja. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A todos os que estais em Roma. Veja aqui a Bíblia mostrando de maneira singular: todos podem participar de um relacionamento com Deus. A todos, embora você pense que o seu papel seja menos importante, mas faça para Deus com todo o coração, porque Deus não faz acepção. O teu trabalho é importante para Deus. A todos os que estais em Roma, veja a expressão bíblica: amados de Deus. É interessante, irmãos, porque a Bíblia faz questão de destacar acerca do amor de Deus, e ela distingue de dois modos. A Bíblia mostra o amor de Deus atuando de duas maneiras na Bíblia. A primeira maneira é um convite estendido a toda a humanidade. Amor este que não aprova, amor este que não relaciona-se, amor este que não, aleluia, não olha para si, alguém pode ou não pode, simplesmente em tom de compaixão, em tom de dó, em tom, aleluia, de misericórdia, ele
divide o seu amor. Quando nós lemos João 3,16, ali, quando o evangelista diz: Deus amou o mundo, aqui é o mundo perdido, aqui é o mundo pecador, aqui é o homem afastado de Deus. Logo, este amor se estende a todos. É por isso que em Romanos 5,8, ali Paulo vai escrever dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui, quando a Bíblia diz acerca deste amor, em João 3,16, não é aprovando a conduta do homem, não é relacionando-se com o homem, é um amor de dor, é um amor de compaixão, não querendo a perdição do homem, estendendo um convite para qualquer que me ouve, para qualquer que tiver ouvido, para ouvir esta palavra que é digna de toda a aceitação. Mas a segunda maneira que o amor de Deus é revelado na Bíblia é em tom de relacionamento. A segunda maneira é aprovando. A primeira maneira não aprova, mas a segunda maneira é aprovando o caminho do homem. A segunda maneira é relacionando-se por meio de uma volta para o Criador, é relacionando-se por meio de relacionamento. A segunda maneira do amor de Deus é estendida para aquele que se voltou para Ele. Quando Paulo escreve em Romanos 1,7, amados de Deus, aqui não é aquela primeira forma, é a segunda. Este amado de Deus, fala-se de relacionamento, relacionamento este que o ímpio não desfruta, aquele que ainda não se entregou para Cristo não pode desfrutar. A Bíblia diz em João 14,17, o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não vê e também não o conhece. Amados de Deus, é relacionamento, é aprovação de Deus para com aquele que se entregou. Se nós lermos o capítulo 5 do livro de Romanos, versículo de número 10, a Bíblia diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Veja a intensidade, muito mais agora. Veja a intensidade, muito mais agora. Muito mais agora. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia intensifica o relacionamento da igreja com Deus. Amados de Deus, é relacionamento que Deus desfruta apenas com a sua igreja na face da terra. Não existe alguém que não ainda se entregou a Cristo, não pertence à igreja de Cristo, desfrutar deste amor. Aleluia! No capítulo 5 de Efésios, versículo 25, está escrito: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Veja a Bíblia enfatizando este relacionamento: assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Observe, este amado de Deus, fala-se de relacionamento este, que aquele que não está em obediência com Deus não pode estar empregado em amado de Deus. Aquele que não obedece a Deus não está
capítulo, ou melhor, Salmo 36, versículo 7, preciosa é a tua benignidade, ó Senhor. Veja aqui a Bíblia mostrando que a bondade de Deus é valiosa. Logo, quem não valoriza esta bondade, respondendo a Ele, como disse João Batista no capítulo 3 de Mateus, versículo de número 8 e 9, produziu frutos dignos de arrependimento. Quem não responde nesta maneira a Ele, a Bíblia vai dizer no Salmo 18, versículo 25 e 26, para os bons Ele é bom, para com misericordioso Ele é misericordioso, para com o reto Ele é reto, mas para com o perverso Ele é indomável. Eu vou repetir: para com o perverso Ele é indomável. Está escrito em Romanos capítulo 11, versículo de número 22: considerai a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Todavia, se permaneceres na bondade, veja a Bíblia condicionando: se permaneceres na bondade. Por quê? Porque eu posso sair de debaixo desta bondade. Se permaneceres na bondade, outra sorte, também tu serás cortado. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3: se é que já provaste que o Senhor é benigno, que o Senhor é bondoso. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Aquele que provou esta bondade, ele foge da maledicência. Aquele que provou esta bondade, ele foge da malícia. Aquele que provou esta bondade, foge da hipocrisia. Aquele que provou esta bondade, ele foge do pecado. Aleluia! Aquele que provou esta bondade, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,2: procura o leite racional, que é a palavra de Deus. Amados de Deus, é relacionamento que somente a igreja pode desfrutar. Eu falei isso aqui para que nós entendamos que a Bíblia, ela é equilibrada. Aleluia! Deus tem uma palavra para você esta noite. Você chegou aqui porque Deus tem cuidado, porque Deus está na frente, Deus zela. Aleluia! Amados de Deus, assim como nós guardamos a palavra da paciência, Ele também nos guarda. Aleluia! Glória a Deus! Amados de Deus, amados de Deus, aleluia, aquele que desfruta de um relacionamento com Deus, sente o fervor desta palavra no coração. Por que, irmão Adilson? Porque a palavra de Deus, ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito. Quem desfruta de um relacionamento com Ele, vê como Ele vê, ama como Ele ama. Em 1 Coríntios 2,16 está escrito: vós tendes a mente de Cristo. Sabe o que é isso? Ter a mente dele, amar o que Ele ama, aprovar o que Ele aprova, detestar o que Ele detesta, reprovar o que Ele reprova.
é ver como Cristo vê. Será que você pode sentir este amor esta noite nos circundando deste lugar? Será que você pode sentir esta graça esta noite nos circundando? Esta graça que nos acompanha, esta graça que nos cobre, esta graça que nos rodeia. Quem é que pode esta noite glorificar o nome dele? Nós temos privilégio com Deus. Por que o diabo não toca, amados de Deus? Por que, aleluia, que o mal não consegue derrubar o servo de Deus, amados de Deus? Por que o inferno se levanta, mas ele só tem, aleluia, de se levantar para depois cair, amados de Deus? Por que alguém fala, mas você permanece uma bênção, amados de Deus? Por que a nossa família dá uma bênção, amados de Deus? Deus cuida, Deus cela, Deus trabalha, Deus guarda. O Deus que enviou seu Filho está aqui esta noite para responder orações, para responder. Como ele tem relacionamento, ele também fala conosco. Aleluia! Glória a Deus! Amados de Deus, amados de Deus, aleluia. A nossa consciência sabe que isso é verdade. Deixamos o mundo, deixamos tudo para servir a Ele. Relacionamento, e a Bíblia diz, amados de Deus. Quando Judas escreve a sua epístola, no versículo 3, ele vai falar com a igreja, amados. Amados. É assim que a igreja é conhecida na Bíblia. Amados, 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 amados. Eu recebo uma palavra de autoridade aqui esta noite. Aleluia! Aquele que repreendeu o vento e o mar está cuidando. Amados, é interessante que a Bíblia não diz amados do pastor, amados dos irmãos, não. A Bíblia vai identificar a origem daquele que nos ama. Pode até faltar, irmão, amor na igreja, pode até faltar amor em muitos irmãos, podemos ser até odiados por alguns, mas tem um que nos ama. Tem um que não nos detesta. Alguém pode não ir com a nossa cara, mas tem um lá em cima que vai. Amados de Deus, é dele, é dele, é dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nunca vai faltar o amor para a igreja de Cristo. Em Romanos 8:35, Paulo diz: o que é que vai nos separar do amor de Deus? Os irmãos já conhecem o texto. Aleluia! Nada nos separará do amor dele. Aleluia! Não tem quem possa nos arrebatar
acha que ter deixado o pecado, você acha que ter deixado, aleluia, o mundanismo por amor dele, não vai ter resposta dele para nós? Em Mateus 19, quando Jesus fala do casamento, aí os discípulos se entristeceram. Quem é que pode suportar esta palavra? Jesus disse: olha, nem todos podem receber esta palavra. Aí Pedro foi lá falar com ele: Senhor, mas e nós que deixamos tudo para te servir? Aí Jesus: olha, em verdade eu te digo, que nesta vida, ainda nesta vida, desfrutaremos do amor com Ele. Oh, aleluia! Esta angústia não vai tomar conta da tua alma. O desespero não vai nos atingir. Amados de Deus, deixa eu ver a hora. Observe, irmão, chamados santos. A palavra aqui, chamado, no texto bíblico, significa nomeado, convocado, chamado. A palavra chamado santo não é apenas uma identidade, não é apenas uma nomeação, é algo mais profundo com Deus. É a vida de Deus em nós. A palavra santo e santificado na Bíblia vão ter dois sentidos diferentes. Uma coisa é ser santo. Em algum contexto, santo vai representar o santificado, mas em diversos contextos, principalmente nos escritos de Paulo, a palavra santo não está relacionada com santificado. Santo é a nossa vida em Cristo. Santo é Cristo em nós, é a santidade de Cristo em nós. Essa santidade, ela é absoluta. É por isso que quando a Bíblia chama a igreja de santa, é sempre em Cristo, nunca fora de Cristo. Aleluia! Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: porque Deus nos elegeu nele, ou seja, em Cristo. Em Cristo fomos eleitos. Observe o texto ainda: dizer, eleitos nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele para o dia da sua vinda. Observe a Bíblia: para que fôssemos. Aqui a palavra santo, fôssemos santo, é em Cristo. É por isso que a Bíblia diz: eleito nele, santo nele, irrepreensível nele. Neste sentido, esta santidade não é relativa, ela é absoluta. Por quê? Porque é a santidade de Jesus em nós. Quando Deus olha para a igreja, Ele olha para a igreja em Cristo, sempre em Cristo, sempre em Cristo. E esta expressão bíblica, em Cristo, indica comunhão com Cristo. Em diversos textos da Bíblia vai aparecer a expressão em Cristo. Em Cristo é comunhão, em Cristo é relacionamento, em Cristo é entregar-se para que Ele seja, aleluia, o nosso diretor, seja quem vai governar-nos. Quando a Bíblia diz santo, às vezes vai empregar no sentido bíblico para falar desta santidade de Cristo em nós. Quando alguém se entregou aqui na frente a Jesus, ele não é hoje mais santo do que aquele dia em que ele se entregou para o nosso Mestre Jesus. Mas a Bíblia também vai mostrar, meus irmãos,
a santificação como um processo contínuo, como um processo progressivo, santificação como um processo de limpeza da nossa alma. Aleluia! Quando nós lemos na Bíblia, no capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 14, está escrito: sem a santificação ninguém, não há exceção. Veja, não é sem santo, é sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo, santificação não é um estado como ser santo, mas um processo em que a cada dia o crente deve entregar-se para o Senhor. A cada dia é dia de lutar, a cada dia é dia de buscar a Deus, a cada dia é dia de batalha. É por isso que na Bíblia, santificação é um processo progressivo, é um processo que alguém pode ser, neste sentido, mais santo do que o outro. Neste sentido, ele pode ser mais entregado a Deus do que outros. Neste sentido, ele pode ser mais consagrado a Deus do que outros. No capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 1, está escrito, aleluia: despojemo-nos de toda imundícia, tanto da carne quanto do espírito. Observe a parte B: aperfeiçoando a vossa santificação. O que é aperfeiçoar? A santificação, aperfeiçoar, significa nós, a cada dia, nós entendermos que estamos num processo. A cada dia, nós entendermos que a nossa carne quer nos tirar da presença dele. Aleluia! Neste sentido, nós podemos aperfeiçoar a nossa santificação. É por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve à igreja, no capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 15, está escrito: sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver. Observe o texto bíblico, não é somente numa área, é em toda a vossa maneira de viver. E nos dias atuais está ficando escasso viver uma vida de santificação. Nos dias atuais está ficando escasso ter uma vida de integridade com Deus. A nomeação que estamos ganhando é de que crente nenhum é crente mesmo, de que obreiro nenhum é obreiro mesmo, de que pastor nenhum é pastor de verdade. Esta é a nomeação que a igreja está ganhando. Mas está escrito no capítulo 5 de Efésios, versículo de número 3, 4 e 5: fuja da parvoíce, fuja da chocarrice, fuja da prostituição. Estes pecados nem sequer se nomeiem entre vós. O que é se nomear? Significa dizer a igreja ser conhecida por tais pecados. Aleluia! Mas a Bíblia vai deixar claro: não vos enganem, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus. Observe sobre os filhos da desobediência. Aleluia! Colossenses capítulo 3, versículo de número 5 e 6, está escrito: fazei morrer, pois os vossos membros que estão na terra, a saber, as prostituições,
prostituição, a impureza, o linguajar obsceno, aleluia. Ele diz mais a idolatria, a avareza que é idolatria. Olha o versículo 6, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, aleluia. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Porém, se somos guiados pelo Espírito, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, dissensão, heresia, glutonarias, homicídio, feitiçaria, porfia, aleluia. Observe acerca das quais eu vos declaro que, aleluia, antes já vos escrevi: aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, aleluia. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nenhum devasso, nenhum incontinente, nenhum idólatra, nenhum efeminado, nenhum sodomita, nenhum prostituto, nenhum roubador, nenhum bebedor herdará o reino de Deus. Está escrito, Apocalipse 21, 8, ficarão de fora os incrédulos, aleluia. Vai ficar de fora os tímidos, os mentirosos, os homicidas, os idólatras, os feiticeiros, ficarão de fora. Irmão, o que tu quer dizer com isso? Que a Bíblia continua escrito em Êxodo 28:36, santidade ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A igreja não é somente identificada santa, ela é santa primeiro pela graça de Cristo, segundo porque a vida de Cristo nos dá graça, força, poder para viver a vida de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é apenas chamada, ela é santa. Aleluia. Entendamos que nós vamos passar diante de Deus. Alguém pode até profanar o nome dele, mas nós não vamos escapar de passar diante dele. Tá para nascer um irmão que não vai passar diante dele. Tá para nascer. Todos nós vamos ter que nos comparecer. E como é que a igreja está sendo identificada? Através do meu e do teu testemunho. Como é que os homens estão vendo nós? Como é que o mundo está vendo nós? Chamados santos. Chamados santos. Não é somente identidade, a igreja é santa. Sabe o que é santo? Separado do mal, afastado do pecado, ao serviço de Deus. A cada dia busquemos melhorar, irmão, para Deus. Busquemos melhorar para Ele. Chamados santos.
não é somente a identidade, é o caráter da igreja. Porque alguém pode olhar para nós e achar que somos servos de Deus, como foi o caso da igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1: tem nome de quem vive, mas estás morto. Tem nome de quem vive, mas estás morto. Tem nome de quem vive, mas estás morto. Eu estou dizendo-te integridade diante de Deus. Aleluia. Esta é a igreja do Deus vivo, firmeza e baluarte da verdade. Por que estão mudando o evangelho? Não estão mais guardando a santidade em Cristo. Aí, para adaptar o evangelho ao seu modo, tem que mudar não a palavra, mas a sua interpretação acerca da palavra. A palavra continua íntegra, a palavra continua a mesma. É ilusão, irmãos, é ilusão acharmos que nós vamos adaptar o evangelho ao nosso gosto. O evangelho da cruz ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não mudou, não mudou, não mudou. O evangelho ainda transforma. O evangelho ainda pega o viciado lá no mundo e transforma, aleluia, numa nova criatura. O evangelho ainda transforma a prostituta. O evangelho ainda transforma o alcoólatra. O evangelho ainda transforma o mentiroso. O evangelho ainda transforma o idólatra. O evangelho ainda transforma o roubador. Aleluia, aleluia. O evangelho ainda transforma o efeminado. Este é o caráter da igreja, chamados santos. O tempo não vai dar, irmão. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Santo é o caráter daquele que serve a Cristo, chamado santo. No contexto original bíblico, chamado significa dizer integridade, relacionado à essência. Aleluia. Se tiver alguém para Jesus aqui esta noite, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer transformar a tua história. Se alguém me ouve aí do lado de fora, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te salvar. O evangelho não mudou. Ele tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Enquanto eu prego, Jesus, irmão, Ele está operando em nosso meio. Eu não tenho dúvida, se você aqui esta noite for ao inferno, Jesus aqui está para curar. Oh, Espírito de Deus, Espírito da verdade, oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh aleluia. Deus está renovando o interior de pessoas aqui esta noite, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Deus está derramando graça para você lutar. Tem graça descendo aqui.
Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, eu agradeço de coração a oportunidade. Eu agradeço a rica oportunidade que me foi dada esta noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Sirvamos a Deus a cada dia com humildade, santo temor a Deus. Amando-nos uns aos outros, respeitando-nos uns aos outros e principalmente a nossa liderança. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.